Oi, gente! E aí, tudo bem? Aqui é a Cíntia Santana e hoje eu quero abordar um tema muito legal, trazer um negócio muito legal para vocês, que é sobre o comportamento dos nossos filhos em diversos lugares. E o que seria isso, gente? Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui, que é o que me trouxe a trazer esse vídeo, tá? O primeiro deles foi com a Ana Clara. A Ana Clara, quando eu ia para a igreja com ela tinha dificuldade de ficar quietinha. Então eu tinha todo um trabalho para manter ela ali em silêncio e toda hora eu chamava, filha, não, né, não pode falar agora, não pode. E eu tentava, né, de todas as formas ali, não deixava com que ela ficasse caminhando para lá e para cá. E acabava que, por fim, eu não prestava atenção em nada. Então eu saía dali sem prestar atenção, prestando atenção somente no que a Ana Clara estava fazendo ou deixando de fazer. E aí, uma outra coisa que chamou a atenção foi que na mesma semana, uma amiga dela veio aqui em casa, uma amiguinha dela, né? E a mãezinha dela veio junto. E aí, essa menina, quando chegou aqui, ela começou a brincar com a Ana Clara e começou a derrubar as coisas. E a mãe dela, vem cá, fulana, vem cá. Nossa, não faz isso não, senta aqui um pouquinho. E aí, a gente continuava conversando e a menina passava 2 minutinhos, já ia, né? E eu comecei a perceber que era o mesmo comportamento que a Ana Clara tinha. E aí eu comecei a perceber que as crianças não estavam entendendo o que a gente estava falando. Mesmo que eu tentasse falar com a Ana Clara na igreja e pedir para que ela fizesse silêncio, para que não falasse tão alto, para que não gritasse ou que não andasse, ela não entendia. E essa menina que veio aqui em casa foi a mesma coisa. Ela não entendia o que a mãe dela estava falando. Falava para ela brincar de uma outra forma com as bonecas ali pertinho, mas ela não estava entendendo, não estava compreendendo. E aí vem a grande pergunta. Já aconteceu isso com você em algum momento? De que você ficou sem graça ou desconfortável, ou era para prestar atenção em uma conversa e você nem conseguiu se concentrar porque o filho estava fazendo um monte de coisa, você conversava com ele, ele parecia que não estava te entendendo? Pois é nesse assunto que eu quero falar com você e trazer uma boa solução. Acreditem, eu consegui. Então vamos lá. Gente, isso é um problema que aflige um monte de mães. Não sei se é o seu caso, mas era o meu e é dessa amiga e eu compartilhei com algumas outras e deu certo esse método que eu vou te passar. Então são 3 passos simples que eu vou te passar agora. Se você seguir, eu tenho certeza que vai mudar esse comportamento do seu filho. Então, passo número 1 é acorde. Faça um acordo com seu filho antes de sair de casa. Então, vamos lá. Como que funciona? Quando eu vou com a Ana Clara agora para a igreja, o que eu faço antes? Eu sento com ela e falo assim, filha, vamos lá. Conecto o olho no olho para ela e me conecto de verdade. Ela tem que entender que você está falando com ela, tá bom? E aí você se conectou, você fala, olha, lá na igreja existem várias pessoas que querem ouvir o que a pessoa está falando lá na frente. Só existe uma pessoa lá na frente falando e todo mundo quer ouvir, quer prestar atenção. Se tiver gente andando ou conversando, não dá para prestar atenção. Mas se todos estiverem em silêncio, quietinhos, todos sentados, dá para prestar atenção. E é por um período, aí você vai marcar com ele, por 1 hora, ok? Depois, no caso da minha igreja, tem uma salinha. E aí lá na salinha você vai poder brincar com os outros amigos. Mas enquanto estiver lá dentro da igreja, tem que ficar quietinho, não pode andar, não pode conversar, tá bom? A não ser que seja alguma pergunta que você queira fazer, alguma coisa, e tem que falar baixinho com a mamãe. Pronto, gente, foi um acordo. Eu falei com ela, sabe como que ela se comporta lá? Super bem. Ela senta, fica quietinha, às vezes eu levo um lápis, um negócio, ela desenha lá, mas ela sempre fica quieta. E no momento da salinha, ela, né, vai com as outras crianças, se diverte, depois eu vou lá buscar e tá tudo certo. Eu já passei essa dica para as minhas amigas e, gente, acredite, deu certo. E agora o passo número 2. Então, no passo número 1, você já se conectou, já falou certinho com a criança. Agora, no passo número 2, você vai estabelecer as consequências. Quais serão as consequências de você não cumprir o nosso acordo?
E aí você vai falar o desenho, eu não sei a idade do seu filho, mas pode ser o celular, o videogame. Então você vai tirar de uma forma que ele sinta. Porque, por exemplo, não adianta acontecer isso no domingo e você falar, amanhã você vai ficar sem um desenho. E aí no dia seguinte ele tem aula. E aí ele nem tem esse período tão longo de desenho. Talvez ele assista um desenho no dia, quando ele tem aula. O que tem que ser? Tem que ser uma forma de que ele sinta que ele quebrou aquele acordo, aquele combinado, entende? Então, que ele quebrou e que ele não faça mais, que ele não volte a fazer, porque ele vai sentir falta desse algo. Joinha? Então, o passo número 2, estabeleça as consequências, tá bom? Agora, o passo número 3. E o passo número 3 é cumpra o que foi acordado. E esse passo, ele pode parecer simples, mas não é. A grande verdade é que na hora de aplicar mesmo, algumas mães elas ficam um pouco receosas, às vezes ficam com dó, ou às vezes na correria eu preciso fazer alguma coisa, eu até falei do desenho, mas eu vou deixar assistir o desenho só agora, porque eu preciso fazer essa outra atividade. E aí eu quero te falar uma coisa. Num livro muito legal, o Livro da Sabedoria, está escrito o seguinte: ensine o seu filho no caminho em que deve andar. Esse no caminho, ele tem um N e o O. Não é o caminho. Porque o caminho você pode apontar e falar, aquele é um bom caminho. Então, vá por ali que vai ser bom. Quando você fala no caminho, você está junto com a criança. Então, se você não cumpre o que você fala, como o seu filho vai ter referência disso? Então, é extremamente importante você cumprir o acordo. Se você fez um acordo com ele e falou que ia tirar pelo descumprimento, você precisa fazer isso, mesmo que isso te gere depois uma forma de que na sua correria você vai ter que se ajustar de uma outra forma, ok? Mas cumpra, não permita que o seu acordo se quebre, para que ele não entenda que os acordos não são importantes, que não se precisa cumprir o que promete, ok? Agora, se ele cumpriu certinho, se ele foi uma beleza, se ele cumpriu e fez a forma que vocês combinaram, o que você tem que fazer? Celebrar muito. Você tem que validar o seu filho. Tem que chegar para ele e falar, filho, você teve um comportamento excepcional, foi maravilhoso, mamãe ficou tão orgulhosa de você porque você cumpriu o nosso acordo. Enfatize isso, que foi um acordo, foi um combinado e ele cumpriu. Então, filha, eu tô tão feliz, eu quero te parabenizar, porque você é uma menina linda, porque você é um garotão da mamãe, você é um rapazão da mamãe. E ali você vai validar da forma que você já faz no dia a dia, mas você vai valorizar essa atitude que ele teve, que ela teve, de cumprir o combinado. Gente, não tem nada mais poderoso do que isso. No final, você celebrar com seus filhos. E agora, eu quero te encorajar a colocar em prática essas 3 ações. Sabe por quê? Assim como mudou para mim, e isso a Ana Clara eu comecei a fazer com ela quando eu tinha 2 anos. Hoje eu nem preciso mais falar com ela. Em alguns lugares, quando é novo, é um lugar que nós não fomos ainda, aí eu tenho que sentar e falar qual o comportamento que eu espero dela naquele local. Mas no cotidiano, no que ela já faz, ela já sabe como que ela tem que se portar. Entende? Então isso vai acontecer também com seus filhos. Se você passar a partir de hoje a aplicar esses 3 pontinhos, eu tenho certeza que tanto você quanto os seus filhos vão ter a perspectiva e vai saber exatamente o que cada um espera do outro, ok? Então eu te encorajo, faça isso, mãe. Eu tenho certeza que vai gerar muitas coisas legais e eu quero que você compartilhe aqui comigo. Quais foram os ganhos que você teve com essas 3 ações, tá bom? Um super beijo para você. Espero que você tenha gostado e clica aqui, compartilha, manda aí para suas amigas, para aquelas que estão passando por esse problema também, tá bom?